A paz, salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes cilados do demônio. Subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando desse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aí no 6º dia do nosso Congresso de Santidade, né? A gente já está quase chegando ao fim, são oito congressos, né? São 8 temas, e tem sido um aprendizado muito grande, não só para mim, mas acredito que para vocês também, né? A gente está podendo aprofundar nessa riqueza desse kit de santidade que ele deixou para a gente, e não só aprofundar, mas também eu creio que eu também tô aprendendo muito, né? Apesar de ser eu que estou falando aqui, mas a gente funciona como o cano da graça, né? A água do Espírito Santo passa pela gente e nós também somos banhados, né? Apesar do cano, muitas das vezes, né? Igual quando a gente está trabalhando num retiro, alguma coisa assim, você acaba não aproveitando, né? Vamos dizer bem entre aspas. Mas toda a graça daquele retiro você absorve, né? E eu acredito que isso acontece com o pregador, com quem está ajudando a criar as artes da nossa missão, quem está intercedendo. Então funciona como o cano da graça. Eu queria convidar vocês a abrir lá no livro de Provérbios 28. Livro de Provérbios 28, está depois do Salmo. Provérbios 28, versículo 13. Amém, irmã? A irmã, se eu não me engano, é Michele, né? Ela está sempre acompanhando nós aqui. E somos todos legionários dessa legião Acutis. Provérbios 28, 13. Vamos lá. Quem esconde... Vamos lá, Provérbios 28, 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona obtém compaixão. Essas são as palavras do
Senhor. Então, gente, hoje nós estamos aqui para falar dos pecados veniais, né? Que muitas das vezes eles passam desapercebidos. A gente pensa que são coisas pequenas, né? Mas o pecado venial, ele é algo que parece pequeno, né? É como se fosse, vamos colocar assim, é como se fosse uma praga mesmo, né? Me vem até o exemplo, por exemplo, dessas pragas mesmo, de aqueles bichinhos que dão em arroz, que eu até esqueci o nome, que eles começam a dar caruncho, né? É como se fosse o caruncho. A gente não dá muita atenção, aparece um bichinho voando e você geralmente a gente não mata, né? Aí de repente forma-se um tanto, né? Eu não sei se vocês já viram caruncho, mas é uma coisa impressionante. Há um tempo atrás deu aqui, mas assim, até eu conseguir descobrir todos os carunchos para matar eles, o foco, e até hoje em dia ainda vejo um ou outro voando. Eu não sei em que alimento que ele tá, né? Mas aquele foco eu exterminei. E da mesma forma, o pecado venial também a gente tem que exterminar. Parece coisa boba, eu briguei com meu irmão, eu xinguei, a minha mãe veio me falar alguma coisa comigo, eu fui e respondi ela, e a gente acha que isso não é pecado. A gente acha que isso, o ato penitencial, ele é justamente ele é justamente para confessar essas pequenas faltas. Mas assim, a gente peca muitas vezes ao dia, né? Eu vou dar a definição de pecado venial para vocês. É merecedor de perdão, vênia, que se consegue desculpar, perdoável, comportamento venial. Na religião diz que do pecado que não é muito grave e pode ser facilmente perdoado, que não é considerado um pecado mortal. Então, ou seja, a gente não pode deixar esse pecado madurar para ele virar mortal, para a gente confessar. Porque é uma estrada, né, que vai pavimentando para o pecado mortal. Né? A gente pensa, não, isso é coisa pouca, né? Como diz aqui em Minas Gerais, isso é café pequeno. Né? Mas de grão em grão que a galinha enche o papo. Né? E quando a gente vai, xinguei, semana que vem eu vou lá, eu vou deixar isso para confessar no final do mês. Só que na hora que a gente for confessar, a gente talvez já já está no mortal, entendeu? E o Carlos Acutis, ele tinha uma frase que é muito marcante, né? Talvez para mim uma das mais importantes dele, que ele fala que o balão necessita descarregar os seus pesos para poder relevar-se. Assim também a alma, para chegar ao céu, precisa de remover até as pequenas cargas que são os pecados veniais. Então, se você observar, o balão, para ele além, né, tem toda uma engenharia, né, para que o balão suba. Mas, né, ele começa a remover aqueles pesos que segura o peso aqui embaixo, para ele conseguir subir. E para a gente se elevar a Deus, para a gente ser mais amigos, se aproximar de Deus, a gente precisa de remover. E a gente adquire essas faltas diariamente. Por isso que ele confessava semanalmente. E eu, assim, a minha experiência com o Carlos começou da seguinte maneira, que algumas pessoas observando que eu ia na missa diariamente, que eu ia me confessar semanalmente, eles falavam, você parece com um menino tal. Eu não conhecia, falar bem a verdade com vocês, eu conheci o Carlos, foi ano passado, acho que foi julho do ano passado. Tinha uma amiga minha, a Cláudia, ela sempre falava. E eu comecei a pesquisar, vi que tinha um apostolado aqui no Brasil, mandei para me mandar. Eles mandavam uma correspondência que vinha o santinho, vinha vinha um material de evangelização, que é lá de Cuiabá, Campo Grande, né, que é justamente onde está o Padre Fábio. E eu comecei a achar interessante, né, a vida daquele rapaz, mas assim, ainda não tinha despertado. Mas assim, só de eu ver aquele glossário que vinha naquele material de evangelização me encantou.
eu falei, ele tem uma busca muito semelhante à minha. E quando eu li esse versículo especificamente, tem até uma foto de um balão, né, nesse material de evangelização, não sei se vocês chegaram a receber. E essa parte do balão é muito forte, é muito verdade, gente. Não tem como uma alma falar que está progredindo espiritualmente se ela não ataca. Porque às vezes a gente preocupa com a cobra, mas a gente não preocupa com as ervas daninhas, que começam, né? E o que a Santa Igreja nos diz a respeito dos pecados veniais? Ela nos diz o seguinte. Vamos lá. A Igreja nos fala o seguinte. Está no Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 1488. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Então você, por exemplo, ao discutir com seu irmão, ao bater uma porta, né? Vamos falar coisas comunais do nosso dia a dia. Você não está ofendendo só o seu irmão, você está ofendendo a igreja, porque a gente é um corpo. Um é a orelha, o outro é o braço. Aí as pessoas falam assim, o que será que eu sou? Será que eu sou a cabeça? A gente é um corpo. Por exemplo, quando eu me coloco na ocasião de pecado, eu estou inserido aqui em Belo Horizonte na capela, na paróquia Divina Providência. Eu faço parte dessa comunidade. O que significa comunidade? É uma comunidade. Se eu sou participante dessa paróquia, eu faço parte dessa comunidade. Uma vez que eu me coloco numa condição de pecado, seja ele venial ou mortal, eu afeto toda a comunidade. Vamos colocar aqui na missão. Eu sou o coordenador dessa missão. Legião Acutis, que tem diversos legionários, que tem um núcleo que cerca ela. Uma vez que eu me coloco numa ocasião de pecado, eu coloco em risco toda a missão. Não que a missão vai pecar igual eu, mas eu coloco todo mundo propenso à queda. Porque as pessoas formaram uma união com a gente, acreditaram nessa obra. Não que assim, né, eu vou ter um anjo, daqui a pouco eu vou ter asa, daqui a pouco eu vou ser igual um anjo e vou voar. Mas é a consciência, que o pecado nós afeta principalmente nós. Porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, né? Lá em Marcos 10, 19, vai nos dizer, não mates, não cometa adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não fraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Né? É como se fosse um pequeno resumo dos 10 mandamentos. Né? Porque às vezes a gente leva em consideração que só a falta grave que vai me tirar da comunhão com Deus. Porque o pecado venial, ele vem pavimentar. É como se eu estivesse asfaltando, né? Vamos colocar, eu estivesse asfaltando para o pecado mortal passar. E se eu não vou me livrando dessas, né? O Carlos Acutis brilhantemente, ele fala, né? Ele nos fala dos pesos, né? Se a gente não for retirando esse peso, a gente vai acumulando peso, quando você vê, você já está todo, vamos colocar assim, é como se fosse uma sinuca de bico, né? A imagem que Deus me dá é como se fosse uma sinuca de bico, você não tem força, porque o pecado, ele nos cega. Porque eu li agora uma palavra para vocês, mas se eu me coloco num estado né? O que é a falta de graça? É um estado de desgraça, né? Se eu me coloco num estado eu me coloco voluntariamente ali numa coisa de pecado, você acha que eu vou lembrar do Marcos 10, 19? Vai uma cegueira espiritual, né? E, gente, o pecado é muito bom, né? O que o Catecismo da Igreja Católica nos diz sobre o pecado mortal? É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, que é cometida com plena consciência e deliberadamente. Então nós, principalmente eu tenho uma caminhada. Eu tenho um entendimento. Eu não sou o cabuloso da fé, mas eu tenho um entendimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Porque muitas das vezes quando a gente está ali no pecado, a gente está
vivendo as coisas do mundo, a gente não consegue ter consciência, né? E a gente peca muitas vezes por ignorância. É o que vai nos dizer o profeta Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E quantas vezes a gente cometeu alguma coisa sem saber, né? Hoje a gente até postou vídeos muito legais falando de confissão, né? Do padre Wagner, né? Então, assim, eu aconselho até vocês verem. O pecado mortal é tudo isso, né? Aquilo que você tem consciência. Eu faço com consentimento. Até outro dia eu até falei, gente, se um dia eu morrer em determinada, né, situação, eu sou um cara conhecedor da verdade. Porque muitas das vezes, quando a pessoa morre, aí vai todo mundo ali para frente do caixão. Não, que ela está no céu, né? Até ontem eu fui no homilia e o padre falando que todo mundo tem 10. Então, ou seja, você não precisa fazer nada, já tem o céu garantido. Me ajuda aí, ué. Você pode até começar com 10. É igual toda prova. Você pega lá, você tem os 10 pontos. Né? Você pega uma prova lá de matemática, igual eu já fiz muitas das vezes, lá tem 10. Você já nasce com os 10 pontos. Os 10 pontos você vai perder quando você for fazer a prova. Às vezes você vai terminar a prova com 4, com 5. Da mesma forma, na matéria que se chama vida eterna. Você já sai com 10. Jesus já pagou tudo. O preço já pagou o preço pelos nossos pecados. Então, ou seja, o pessoal gosta de postar aí hashtag tá pago. Jesus, hashtag já tá pago. Ele já pagou o preço da nossa salvação. Já está pago. Só que nós, mesmo sabendo que Jesus já pagou o preço pela nossa salvação, a gente começa a procurar os nossos próprios problemas. Gente, grava isso aí. Nós procuramos os nossos próprios problemas. E não vem dar uma desentendido, não. Porque parece que a gente esquece tudo. Gente, vamos assumir os nossos vícios. É só assumindo que a gente é viciado que a gente vai conseguir combater contra determinados pecados. Eu já fui viciado, por exemplo, em bebida algum dia. A partir do momento que eu assumi que eu era um viciado em bebida, que eu não podia passar perto de um bar, que eu ia sentar ali e ia beber, eu não ia ter limite. Eu conheci o meu limite. Eu assumi aquilo como vício, e tem gente com os mais variados vícios. Tem gente com vício da fofoca, tem gente com vício da masturbação, tem gente com vício do adultério, que são vícios. Porque nós não fomos criados para a lama. Nós não fomos criados para viver ali, me desculpe o termo da palavra, mas no meio do cocô, gente. Nós não fomos criados para isso. Deus nos criou imagem e semelhança de Deus. Sabe por que o demônio ele tem tanto ódio da gente? Porque nós, eu, a Michele, o Marcos, a Márcia, a Luana, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E uma vez que eu sou imagem e semelhança de Deus, o demônio ele não pode fazer nada com Deus, porque ele é criatura de Deus. Mas ele pode fazer com a gente. Por isso que esse ódio mortal, porque Maria, diferente de Eva, que foi a mãe dos viventes, ela veio e foi imaculada. Ela foi imaculada. O que é imaculada? Ela não teve pecado. Ela não teve pecado. Ela viveu numa condição humana e não teve mácula nenhuma. Por isso que nós, o dogma da igreja acredita que ela foi assunta aos céus. Né? Isso é dogma da igreja de fé. A dormição de Nossa Senhora, ela não morreu como um ser qualquer. E por isso que o inimigo ele tem tanto ódio que ele criou até uma religião que chama protestantismo. Você vê que nessa religião protestante eles aceitam até anjo, mas Nossa Senhora eles não aceitam de jeito nenhum. Foi uma primeira cisão. Né? E quantas pessoas têm tentado fazer cisão na igreja porque sabe porque Nossa Senhora ela é a mãe. Né? E eu vou voltar à minha linha de raciocínio. Por quê? Porque o demônio ele tem tanto ódio de Nossa Senhora. Ela que pisou na cabeça da serpente, que nos fala lá no livro de Gênesis. Porque ela substituiu esse papel de mãe que Eva. Por isso que é ave, que é o contrário de Eva.
Ela assumiu esse papel de mãe que Eva cedeu à tentação. Por que Eva cedeu? E é o motivo, muitas das vezes, que começa lá no pecado venial, que a gente começa a conversar com a serpente. E todas as vezes que você for conversar com a serpente, que se chama Satanás, ele é enganador desde o princípio, se você vai ser enganado, né? Porque às vezes a gente é assim, não, deixa eu só sentar ali no bar, né? Igual, por exemplo, na época que eu queria parar de beber, deixa eu só sentar ali no bar. Aí você tá ali, a pessoa tá bebendo, aí você fala assim, não, eu vou beber só um copinho. Ou senão você chega até a colocar e você não bebe, mas aquilo ali não dá, gente, não dá para tentar o próprio Deus. E aonde que eu vou chegar, né? Como eu comecei, nós somos imagem e semelhança de Deus. O inimigo sabe que Nossa Senhora, ele não tem parte com ela, que ela pisou na cabeça da serpente. Aqui, ó, você vê até nessa imagem Nossa Senhora das Graças, aqui, ó, tá vendo? Ela tá pisando na cabeça da serpente. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Aqui, ó, tá vendo? Serpente, e o que ela tá fazendo? Pisando na cabeça da serpente. Nossa Senhora não tem como, que vai dar ruim para ele, mas aonde que ele vai com toda a força? Nós, que ainda não estamos salvos, nós estamos em busca da salvação. Igual eu comecei aqui, nós já temos 10 na prova, a gente vai perdendo ao longo do caminho, né? Nós já temos 10 nessa prova. E o que o inimigo faz? Ele não pode, quando nós mas ele pode, assim como ele tentou Jesus, ele pode tentar. E o Senhor, ele deixa nos tentar. Não é que o Senhor é ruim, mas a gente está falando um vestibular. Essa vida nada mais é, como a gente entrou nesse tempo, é um vestibular para o céu. A vida é um vestibular para o céu. Que a gente já sai com 10 na prova. Só que a gente começa a perder à medida que a gente vai fazendo a prova. Porque a gente às vezes não se aplica em entender determinadas matérias, ou às vezes a gente acha que precisa só de determinadas coisas, e no final a gente chega com, às vezes, nem a média. É o que acontece com a gente. Então a gente tem que entender isso. E o inimigo, ele vem quente. Você pega lá em Jó, o Senhor pergunta para o demônio, o que você está fazendo? Eu ando pela terra procurando a quem perder. As almas que ficam vagando. E tem até uma imagem muito forte, né? Que isso aí foi São Bento. São Bento, ele teve uma imagem lá no convento que ele ficava, que o demônio tentando aquelas pessoas de maneira violenta, aquelas pessoas que estavam ali dentro. E depois São Bento saiu andando pelas ruas da cidade e viu outro demônio. E viu o demônio lá, tranquilo, sentado. E ele chegou e perguntou, mas por que você não faz a mesma coisa que está fazendo lá no convento aqui na cidade? Aqui você está tranquilo, você está até dormindo. Aí ele falou, não, aqui eu não preciso me preocupar, porque essas pessoas aqui já são minhas. E quantas pessoas já são filhas de Satanás, talvez só não sabe, mas age tanto quanto. E a gente só tem essa vida para salvar. Só tem essa vida para salvação. E a gente acha que vai ter... gente, a gente está num tempo que os sinais dos tempos estão muito claros. Eu não estou aqui para fazer medo em ninguém. Mas é o tempo. Eis o tempo. Eis o dia da salvação. A gente está até vacinando para coronavírus, mas a gente nem sabe se a vacina vai dar certo. Isso parece muito com as coisas que aconteciam, com os castigos que acontecia no Antigo Testamento. Não que, né, eu gosto sempre de frisar, Jesus não mandou coronavírus. Mas, gente, o salário do pecado é a morte. Pensa no salário do nosso pecado, quem tem feito. A paga do nosso pecado, é a paga que a gente está recebendo. A gente está recebendo já. E esse é o salário que a gente não deveria querer receber, que é o salário do pecado. O salário do pecado vai ser morte. Todas as vezes que eu dou permissão para o pecado na minha vida, eu dou entrada para o demônio. Ele só sabe fazer 3 coisas. O demônio não é criativo, ele só sabe fazer 3 coisas. Ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Escuta só, se as 3 coisas não vêm de uma vez, vem pelo menos uma. Se você deu entrada no pecado na sua vida, principalmente mortal,
Que aí você dá livre acesso para ele. Você pode saber que a qualquer momento pode acontecer morte, destruição e roubo. Você vai estar propenso às três coisas. Ele vem para matar, ele vem para roubar e vem para destruir. Então a gente tem que ter muita consciência, porque uma vez que eu dou acesso, alguma das três coisas vai acontecer. Por isso que esse sacramento da confissão ele é tão importante, da gente confessar, entrar nessa graça da misericórdia de Deus. E o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer também, se o estado de graça não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer a opção para sempre sem regresso. É isso, gente. Quem fala que todo mundo está salvo é canalha. Me desculpe. Seja, né, eu não queria falar isso não, mas quem fala que todo mundo está salvo é canalha. Está falando mentira. Pelo amor de Deus, gente. Deus não morreu numa cruz em vão para a gente. Não adianta a gente querer serrar a cruz, falar que todo mundo já ganhou 10. Não ganhou 10, não. Aqui é muito claro, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre. Eu, pela meu livre-arbítrio, eu posso me decidir ir para o inferno. Quem garante que eu vou adulterar agora e amanhã vai existir um confessor para me confessar e eu vou ganhar a vida eterna por causa disso? Quem me garante? E confissão não é magia, não, gente. Não é magia, igual muitos tratam. Né? Eu não sei qual padre, né? Eu lembro que o padre estava dando um testemunho outro dia que tinha uma pessoa que ele pecava na quinta-feira, ele pecava na quarta, e ele ia confessar na quinta. Toda quarta-feira essa pessoa traía a esposa dele. E ele confessava na quinta, ou seja, não tinha arrependimento nenhum nessa pessoa, mas ele ia lá. É como se fosse uma magia. E confissão não é magia. Confissão é arrependimento verdadeiro. E a gente pensa que os pecados veniais também não privam a gente da graça. Priva sim. Há pecados menos graves, que é o que a gente está até falando dos veniais. Mas não tem como falar de venial e também não falar de grave, porque um está interligado ao outro. Vocês entenderam isso? Há pecados menos graves que não causam a perda do estado de graça, mas que também são muito prejudiciais à vida espiritual da pessoa. São os pecados veniais. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade. Por conseguinte, da bem-aventurança. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer, é um documento da Igreja que chama-se Reconciliate et Poenitia 17. O Catecismo da Igreja Católica nos fala que não priva da amizade com Deus, da caridade, nem por conseguinte da bem-aventurança eterna. Não chega a quebrar, mas começa a abalar. Vocês concordam? Porque é um início, entendeu? A gente não sabe se a gente vai conseguir segurar a onda. Porque o pecado venial, ele começa a enfraquecer a caridade. Ele mostra que a gente tem uma afeição desordenada pelos bens criados. Ele impede o progresso da alma no exercício das virtudes e da prática do bem moral. E Santo Agostinho, ele tem uma frase muito interessante. Ele nos diz o seguinte: o homem não pode, enquanto está na carne, evitar os pecados. Pelo menos os mais leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os considera insignificantes. Se os considera insignificantes, ao pesar-os, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche o rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Então é isso que eu estou falando com vocês, gente. Porque às vezes a gente pensa assim, ah não, eu briguei com a minha mãe, mas isso é normal, eu vou brigar toda semana, se eu confessar toda semana que eu brigo com a minha mãe, eu estou enrolado. Você vai estar enrolado mesmo.
Porque isso aí é só o início. E o inimigo, ele não está... Eu já cansei de falar isso, né? E eu torno a repetir. O inimigo, ele não está importando se ele está perdendo o jogo de 6-0. O importante é fazer um gol. Porque um gol coloca ele no jogo. Está 6-0, mas ainda está no segundo tempo. Ele fez um gol, aí faz mais um. Que são esses pequenos... que a gente diz que é o gol de honra no futebol, mas aquele gol que ele faz, coloca ele no jogo de novo, que a gente sai até com a bola debaixo do braço, né? E é isso que coloca ele no jogo, são os pecados veniais. Nós poderemos comparar o pecado venial àqueles matinhos que se juntam aos pés das plantas, não as matam, mas impedem de se desenvolver plenamente, porque sugam a seiva da terra, que deveria ser só da planta. É por isso que o bom agricultor tira frequentemente essas ervas daninhas, essas tiriças, que crescem rapidamente e têm raízes profundas. É fundamental que elas sejam retiradas com raízes e não apenas cortadas, pois é incrível a rapidez com que cresce. Diz um provérbio chinês que não é a erva daninha que mata a planta, mas a preguiça do lavrador. Ou seja, a gente pensa que não, tá de boa, né? É um pecado venial, né? É tranquilo, né? São pequenos, né? Pequenas coisas, mas eles são resistentes e abundantes, né? São pequenos aos nossos olhos humanos, mas eles são constantes. Eles sempre estão presentes. A gente às vezes tem pequenos vícios que estão enraizados na nossa alma, que sugam a nossa vitalidade. Já viu aquele negócio que a gente fala assim, nossa, eu tô fraco hoje, ou eu tô frio. É isso. Porque uma fofoquinha ali, é falar mal de uma pessoa ali, é não ajudar uma pessoa ali, e vai enfraquecendo, porque a gente pensa que o demônio ele vai vir só na prostituição, ele vai vir só no vício da droga, mas ele vem nessas pequenas coisas. É igual aquele time pequeno, né, que joga ali na retranca, mas que joga por uma bola. E a gente precisa praticar as virtudes humanas, que são a prudência, a temperança, a justiça. A gente precisa ser frequentemente. A gente precisa ser esse horticultor que retira do canteiro das verduras pequenas pragas. Todo dia a gente precisa de limpar esse canteiro. Essas pragas que vão impedindo o nosso crescimento espiritual. E sabe aonde que eu vou fazer essa limpa? É na confissão. É o único remédio para... É lógico, eu preciso também praticar algumas virtudes, né? Eu preciso lutar, eu preciso ser o oposto daquilo que o mundo me pede para ser. Mas é na confissão aonde que eu vou limpando. Eu penso, a minha primeira confissão, depois do meu processo de conversão, parecia que eu saí daquele lugar torto, parecia que eu tirei umas 2 toneladas das minhas costas, né? E quando eu fui na minha primeira confissão ali, depois do meu processo de conversão, eu já tirei. E a gente precisa de retirar esses pesos, é igual o lixo da nossa casa, gente. Toda semana, né, dependendo do tamanho do lixo, eu tenho um lixo menor aqui, de 2 em 2 dias eu tiro o lixo, por exemplo, da cozinha aqui da minha casa, né? Eu moro sozinho, eu não tenho, mas eu gero lixo. Da mesma forma, a nossa alma, ela gera lixo, né? E frequentemente a gente precisa tirar esse lixo. Ou eu posso ali continuar espremendo com a sacola, mandando, mas chega uma hora que vai explodir e vai dar bicho. E quando dá bicho, aí fica uma coisa incontrolável, né? E a gente precisa ter essa consciência, porque eu limpo, quando eu recebo a Eucaristia, eu entro num estado pleno da graça de Deus. Eu gostaria de citar algumas frases aqui de santo que nos fala justamente desse sacramento da confissão, né? Vou citar o Cura d'Ars, né? Que foi um grande confessor, esse homem que chegava a confessar 14 horas por dia. E como Deus gosta dos pequenos, né? O Cura d'Ars, ele é tipo como, né? Me desculpa o termo da palavra, mas é tipo como burro, né?
porque ele custou a formar no seminário, ele tinha uma grande dificuldade. E eles mandaram ele para uma cidade bem que ninguém queria. Ninguém queria essa cidade de Ars, né? Por aí que ele chama cura de Ars, né? Ele foi uma cura para essa cidade. E ninguém queria essa cidade já estava vivendo blasfêmias, adultério, poligamia, tudo de errado que podia existir, acontecia em Ars, lá na França, né? E ele foi. Quando ele ordenou padre, eles mandaram ele para lá. E no meio do caminho ele meio que se perdeu e ele parou e perguntou a um viajante. E o viajante falou: onde você está querendo ir? Aí ele falou que queria ir para Ars, né? E ele perguntou: mas o que você vai me dar em troca? Ele falou: se você me ensinar o caminho de Ars, eu te ensino o caminho do céu. Olha para você ver, né? Um santo que era tido como burro, pequeno aos olhos dos homens, como Deus fez ele grande. Ele transformou a realidade daquele lugar. E pessoas saíram de todos os lugares do mundo para ir confessar com ele. Não tinha um confessor igual a ele. Ele ficava 14 horas por dia. Era fila que parecia um jubileu, né? E a frase que ele nos traz: é maravilhoso pensar que temos o sacramento que cura as chagas da nossa alma. É o único sacramento, é o sacramento da confissão. Não é à toa que o Carlos acude toda semana. Eu, graças a Deus, toda semana. Tirando esse período da pandemia, quase toda semana eu consegui confessar. Até que confissão a gente estava no período que eles proibiram a Eucaristia, eu fiquei quase 43 dias. Mas confissão não estava proibido, né? A gente conseguia com um ou outro padre. O cura das também vai nos falar, São João Maria Vianney. Deus sabe de tudo, sabe que depois de ter desconfessado, pecarei novamente. No entanto, perdoa-vos. Ele quer que a gente não peque, mas ele sabe que é muito difícil. Mas o que Deus mais quer é que a gente vá eliminando essas cargas. Se você bebia, que você não... né, a carta de Efésios nos traz uma coisa muito interessante. Deixa eu abrir aqui para vocês, que tem muito a ver lá em Efésios 3. Efésios 3. Vamos abrir aqui. Está lá em Efésios 3. Vamos abrir em Efésios 3. Efésios 3 mesmo? Deixa eu ver. Não, peraí. Efésios 4, perdão. Vamos do versículo 26 em diante. Efésios 4, 26 seguintes. 25, perdão. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenham que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna e que for boa para edificação. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fosse selados no dia da vossa redenção. Toda amargura, exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosas, assim como toda malícia, seja afastada de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Né? Que Deus falou: o que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom. E me vem até o exemplo de São Dimas, né? Que é o ladrão, né? Aos pés da cruz ali, Barrabás estava debochando de Jesus, falando: se você é filho de Deus, salva-se a ti mesmo, né? E Dimas estava ali.
E no último momento da vida de Dimas, ele se arrependeu. E ele roubou mais uma vez. Mas dessa vez ele roubou o coração de Cristo. Foi o último roubo dele. E isso, o Senhor falou com ele assim: hoje a gente vai se ver no paraíso. Ele se arrependeu naquele último momento da vida dele. Dimas. Naquele último momento. Os 45 minutos do segundo tempo. Mas foi um arrependimento verdadeiro, que a irmã estava até falando aqui agora. Dimas ali quis ver o paraíso. E hoje o Senhor, ele convida a mim e a você a também a viver esse paraíso, que já começa aqui na terra. E a gente tem que continuar perseverando para a gente se fazer merecedor. A gente só tem uma vida, gente. Só tem essa vida para se arrepender. Vamos entender os sinais dos tempos. São João Maria Vianney vai nos dizer: os pecados que escondemos reaparecem todos. Para os esconder é preciso confessá-los. Não tem jeito tapar o sol com a peneira. A gente está mexendo com Satanás. Ele é ardiloso. Ele é o príncipe desse mundo. Ele pode se... Tem até lá, acho que em Coríntios, que ele se transveste, olha para você ver a palavra, transveste, travesti, e como ele tem enganado a muitos, em vários sentidos, Deus criou Adão e Eva, ele não criou Adão e Ivo, A gente até entende que tem determinadas pessoas que têm tendências, e a igreja acolhe essas pessoas, A igreja acolhe, mas ela não concorda com o pecado. Ela chama esses irmãos que escolheram essa opção de vida a viverem a castidade. A igreja respeita, mas ela não incentiva. E o inimigo, ele se transveste. Se você tirar a palavra N, vira travesti. Ele se traveste, para nos enganar. Ele tem enganado a muitos. Eu olho para a minha vida antiga e eu falo assim: meu Deus, como eu fui em determinados lugares. Por que eu fiz determinadas coisas? Eu entendo essa frase de Oséias, que fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E essa noite, meus irmãos, eu gostaria de fazer um momento forte de perdão. Forte de perdão, porque a gente sabe que o Senhor nos espera nos sacrários, Ele nos espera nos confessionários. É uma frase aqui, pra gente, que eu até coloquei hoje, na divulgação, está lá no Diário de Santa Faustina, que eu queria ler para vocês. Filho, quando te aproximas da Santa Confissão, dessa fonte da misericórdia, da minha misericórdia, sempre desce na tua alma o meu sangue e a água que saíram do meu coração, e enobrece a tua alma. Cada vez que te aproximares da Santa Confissão, mergulha toda na minha misericórdia com grande confiança, para que ela possa derramar na tua alma a abundância da minha graça. Deve saber que sou eu mesmo quem espera por ti no confessionário. Oculta-me no sacerdote, mas eu mesmo atuo na alma. Essas palavras são lá do Diário de Santa Faustina, 1602. E hoje eu gostaria, irmão, a convidar você a já entrar num momento de perdão, a entrar num momento de você refletir junto comigo o que tem impedido a você ser verdadeiramente de Deus. Qual é o pecado venial que você precisa ir lá no confessionário? Qual é aquele pecado que você acha que não é pecado, mas que no final da história você acaba sempre parando no pecado mortal, que é o gatilho? E o Senhor vai colocando no meu coração quantas pessoas que blasfemam contra Deus. Ei, meu irmão, o seu pecado é escutar essas músicas que você escuta. Essas músicas que, apesar de você ser até uma pessoa que participa das coisas da igreja, mas você canta o desastre do reino de Deus. Você não presta atenção nas músicas que você está cantando. O Senhor hoje convida a você observar. O Senhor também me mostra pessoas que, pelo seu modo de vestir, cada vez mais acumula espinhos na sua coroa de espinhos.
O Senhor mostra o modo de vestir das pessoas hoje. E o Senhor também vai colocando em meu coração pessoas que foram adquirindo manias ao decorrer da vida. Né? Que a gente pode dizer até como toques, né? A pessoa vai fazendo aquelas coisas ali, mas ela nem sabe por que está fazendo. E o Senhor hoje também te convida a corrigir esse comportamento. Esse comportamento que faz você perder muito tempo. E hoje também o Senhor coloca pessoas que acham que não é pecado, mas que discutem pelos mais variados assuntos, às vezes política, futebol. E aquilo ali vai também machucando o coração de Deus. Porque o Senhor nos convida a viver em harmonia, não que a gente vai ser pessoas chatas, que vai falar só da igreja, mas determinados assuntos têm levado não só você a pecar, mas como o irmão. Palavras indecentes. O Senhor coloca que pessoas aqui têm que sair de determinados grupos do WhatsApp. Isso, cortar o mal pela raiz. Ficou muito claro aqui, é cortar o mal pela raiz, se for possível até grupos de família, que tem compartilhado conteúdos indecentes. É a tua alma, meu irmão. Você não tem que importar se as pessoas vão achar ruim, se você vai sair de determinado grupo ou não. É limpa, é limpa. Você tem que fazer uma limpa no seu WhatsApp. Essas conversas, que é aquele negócio ali, pessoas casadas que às vezes ficam ali naquele com quem não quer nada, e às vezes está conversando com determinadas mulheres, e você sabe aonde que vai terminar isso. Corta, meu irmão. E o Senhor também coloca que não é só homem, é mulher que está com essas conversas despretensiosas. Que até porque para ter um homem conversando também tem que ter uma mulher. Mas mulheres de caminhada, que fica naquele cerca Lourenço, com quem não quer nada. É cortar. Se você quer amizade com Deus, nós vamos ter que cortar o mal pela raiz. Você tem que pensar o seguinte: essa conversa está me agregando valor ou tem me levado a pecar? Tem me despertado outros desejos? Se não agrega valor eu falo assim, que me traz benefícios espirituais, ou está me levando para outro sentido, está começando a criar uma paixão no meu coração, desordenada, eu que tenho compromisso, eu namoro, eu sou casado, o que eu tenho que fazer? Cortar, meu irmão, é cortar. Não tem, não, mas, não, é cortar. Mal a gente corta pela raiz. A erva daninha a gente vai ali e corta, a gente não espera a plantação crescer. Se você não tem controle, e o pecado a gente não tem controle, essa é a verdade, principalmente esses pecados que envolvem a ordem da sexualidade. Você tem que correr, você tem que ser covarde. Não tem jeito, em determinados, até o da bebida você consegue, depois de um determinado tempo, talvez você participar até de uma festa que tenha bebida, depois que você está forte, mas mesmo assim não é aconselhável. Mas agora, pecar da ordem da sexualidade não tem jeito, você tem que ser covarde, você tem que correr. E muitas das vezes a gente tem que ser radical. Não tem como, não tem jeito. Determinadas situações que ocorrem na nossa vida, a gente tem que ser radical. Porque senão a gente não vai combater esse bom combate que nos é proposto. E eu te convido a entrar num momento profundo de perdão. Você trazer aqueles pecados que está escondido há tanto tempo. Eu convido a você a abrir a sua alma. Deus coloca no meu coração que tem pessoas que após essa live elas vão procurar uma confissão geral. E eu convido a todos vocês a fazerem essa confissão geral. Tem um vídeo muito explicativo do Padre Wagner, que está no nosso canal. Você fazer essa limpa. A confissão é a ducha espiritual da nossa alma. E quando eu vou lá no passado e vou passando toda limpa,
E eu te convido a você a ir lá no seu passado. Nesse momento, feche os seus olhos, meu irmão, coloque a mão no seu coração e vai passeando pela sua vida, como aquela música do Padre Zezinho: vamos, Jesus, passear na minha vida, quero andar nos lugares onde andei só, quero estar lá contigo, vendo o que estava ferido. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vai, Senhor, passeando na vida de cada um, na vida de cada irmão, e vai mostrando para esses irmãos que às vezes não têm consciência que determinado pecado é pecado, pecados que ainda não foram confessados. Vai mostrando pecados que impedem essas pessoas de fazer progressos. É como se fosse um barro que impede o pássaro alçar voos, a águia alçar voos, e assim é determinados barros de pecado que estão na nossa alma. Eu convido você a entrar lá no porão da sua alma e ver cada situação de pecado. Eu convido a você que sabe rezar na linguagem dos anjos a me acompanhar, a rezar junto comigo. E a você que não sabe rezar, não tem problema, que você entre no momento profundo de oração. E o Senhor me dá uma imagem, a imagem de um coração, é como se fosse um coração cromado, sabe? Da cor desse São Miguel aqui. E nessa imagem desse coração, esse coração bombeando, esse coração batendo, tinha como se fosse tatuado, gente, no coração de Deus, o símbolo da Legião Acutis. E eu tentando entender o que significava isso, e o Senhor falava que hoje, nessa live, Ele está reanimando corações que estavam como se mortos no pecado. E hoje Ele volta a bombear coração dos legionários, de todas essas pessoas que fazem parte desse corpo. E eu também faço parte desse corpo, e você também. E esse coração hoje volta a bater, com uma pequena condição, meu irmão, de todos esses pecados que o Senhor hoje trouxe, que você tem que procurar um padre amanhã, ou o mais depressa possível. Não sei qual é a realidade da sua cidade, mas na próxima data que tiver, você vai procurar o padre e confessar esses pecados, porque o Senhor quer te dar uma nova vida. Pessoas que estavam até caminhando na fé, mas que estavam arrastando e não entendiam por quê. Hoje o Senhor mostrou claramente o que te impedia de caminhar. Era talvez pecados lá da sua infância. Você sabe qual que é. Às vezes uma brincadeira de amigo, pecados que traumatizou pessoas. Pessoas que tiveram a sua sexualidade invadida. E tem pessoas que estão chorando nesse momento, porque você não tinha coragem de confessar isso para ninguém. Mas hoje o Senhor vem e fala para você confessar, você procurar um padre que
A libertação da sua vida passa por confessar. O inimigo, ele te oprimia, ele te chantageava, ele te trazia medo em confessar esse pecado. Mas hoje o Senhor vem. Ele fala assim como falou para Lázaro: vem para fora, Lázaro. Hoje ele fala assim com você também. Vem para fora, minha irmã. Você não tem que ficar nesse sepulcro mais, que já está fedorento. Desenfaixe. Vem para fora. Se o Senhor me dá uma palavra, procurar ela aqui, ao vivo é assim mesmo, gente. Está no livro de São José Maria Escrivá. Vamos lá. Livro de São José Maria Escrivá. Vamos lá. Está no livro de São José Maria Escrivá, caminho 991. Não pode subir, não é mesmo? Não é de estranhar aquela queda. Perseveres e subirás. Recorda o que diz um autor espiritual: tua pobre alma é um pássaro que ainda tem as asas empastadas. É preciso muito calor do céu e esforços pessoais pequenos e constantes para arrancar essas inclinações, essas imaginações, esse abatimento, esse barro pegajoso de tuas asas, e te verás livre se perseverás e subirás. Esse barro é o pecado venial. E a queda vem no mortal. Vocês entendem a lógica? E é pegajoso, porque a gente sempre está neles. A gente acha que eles não têm importância. E hoje Deus colocou no coração de todas as pessoas que participaram dessa live o quanto é importante a confissão semanal. E quantas libertações Deus vai operar na vida de cada pessoa através da confissão. Esse sacramento poderoso. Assim como cura Dars, ele mudou a realidade de uma cidade com a confissão. Essa cidade hoje é muito abençoada até hoje, né? E tem sinais acontecendo por aqueles lados ali da França, né? O demônio sabe aonde passou uma pessoa santa. E hoje, na Legião, você entendeu. Assim como Ars entendeu que a salvação da cidade passaria pela confissão, hoje você entendeu que aqui na Legião que a salvação para a sua alma passa pela confissão, a libertação. E o Senhor mostrava claramente, ele dava um coração voltando a bombear. E lá tinha o símbolo da Legião Acutis. Isso foi muito forte, gente. Eu fico muito alegre, porque assim, eu participei desde o início, né, de cada composição, e você vê no coração ali, Jesus fazendo bombear aquele coração de novo, falando para as pessoas que estão vendo essa live uma grande vontade de se confessar. Pecados que estavam escondidos há muito tempo, que você nem tinha noção, hoje o Senhor falou: ei meu irmão, ei minha irmã, você tem que confessar. Não podemos adiar mais. Amém? Queria agradecer, né, mais esse dia de congresso, esse congresso abençoado, Kit de Santidade Acutis, né, que é baseado no Kit de Santidade Acutis. É o congresso de santidade. E a cada dia a gente aprende um pouco mais dessa espiritualidade do Carlos, que não parou na morte dele. E nós estamos aqui para dar continuidade. E você, meu irmão, que gostou dessa live e de muitas outras lives do nosso canal, seja um aviãozinho de Deus para o outro irmão. Envie essa live. Seja a presença de Deus. Seja
São João Maria, o São João falou, quando entrou naquela cidade, falou que se aquela pessoa levasse ele para Ars, ele levaria essa pessoa também a conhecer o caminho dos céus. Leva o caminho do céu. Eu tenho certeza que hoje teve uma gota de céu aqui. Então seja essa presença de Deus, como diria o saudoso Padre Léo, né, servo de Deus, Padre Léo, seja um carimbo de Deus. Tem tanta gente sendo carimbo de inferno, seja um carimbo de Deus hoje. E você que hoje chegou nessa missão por um acaso, segue a nossa página, se inscreva no nosso canal do YouTube, tem muita coisa legal, né? A irmã Michele está falando, gratidão a você, meu querido irmão, que Deus continue abençoando muito a você, sua linda missão, que o nosso querido Beato Carlos Acutis interceda junto a Deus e Maria por você e sua família. E é isso, nós somos esse tijolinho aí para o céu que a nossa irmã Luciana está mandando aí, né? A gente pensa que o nosso Santa Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que é muito marcante para mim. Às vezes a gente pensa que somos uma gota em meio a um oceano, mas o que seria desse oceano se não fosse essa gota? Cada gotinha, essa gotinha somos nós, em meio a um oceano. Mas o que seria esse oceano se não tivesse essa gota? Essa gota Marcos, essa gota Luciana, essa gota a Lúcia, né? É Lúcia, desculpa, porque estava Luciana, eu entendi Luciana, desculpa. Né? Tantos irmãos, né, que estão presentes aqui, né? Somos todos esse corpo que forma esse grande corpo de Cristo. Tem alguns pedidos que chegaram aqui pelo WhatsApp, né? Antes de eu rezar, fazer a oração final, né? Pessoas que encaminharam pedidos aqui. Nós temos um grupo no WhatsApp também. Você que tem interesse de participar desse grupo, manda o seu contato aí no direct. Tem muita coisa legal que nós tratamos lá. Amém? Hoje a Márcia pediu oração. O que mais, gente? Vamos lá, nós vamos falar o pedido de todo mundo aqui. A Nathalie também pediu oração. Pediram oração pelo fim da pandemia, pela paz do mundo, pelas pessoas que estão com sintoma de Covid, né, pelo aniversário do Santo Padre o Papa. Pedi também que pelo aniversário do Frei Gilson, que é um padre também muito especial, não só para mim, mas para a nossa missão, né, por um meu irmão de caminhada, o Glênio, tantas outras pessoas, né, pela Eli Pessoa, né, que também entrou na nossa live, e tantas outras pessoas. Aquele pedido que você guarda no coração, que você não escreveu, eu quero rezar por ele também, e por tudo que aconteceu nessa live hoje, né, foi da bênção de Deus, né. Vamos pedir a proteção da Virgem Maria, pela missão Legião Acutis, pela minha missão, por tudo aquilo que o Senhor tem inspirado. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Gente, a próxima data das nossas lives vai ser nas terças-feiras, porque tanto o dia 24 e o dia 31 vai dar um é véspera de Natal e o outro é véspera de Ano Novo. Então nós vamos mudar. Nós vamos colocar no dia 22 e no dia 29. Beleza? Tem mais 2 dias de congresso para a gente fechar o ano com chave de ouro e com a espiritualidade do Carlos Acutis na veia. Amém? Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva o Beato Carlos Acutis. Salve Maria. Até a próxima.